Olá, seja muito bem-vindo. As três vias de perfeição humana. As três vias espirituais, do esforço humano, à união com Deus. As três vias de perfeição de um homem, em seu composto, corpo e alma, em resumo, são: via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Em outras palavras, primeiro jogam-se fora os vícios, em seguida adquirem-se virtudes, e por fim, a alma une-se a Deus. Via purgativa, a faxina da alma. A tarefa mais árdua é a primeira, porque requer esforços físicos. É a faxina de casa. Nosso Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Porém, para ser uma habitação digna da morada da Trindade, a alma deve fazer uma limpeza geral. A casa, que é a alma, está suja, ou seja, repleta de vícios, que demandam limpeza. E não basta passar uma vassoura e paninho nos móveis, e pronto. É preciso tirar a sujeira grudada no piso, azulejos e objetos, com material de limpeza pesada. No plano espiritual, é a mortificação dos 5 sentidos, o primeiro passo das virtudes. Aliado ao trabalho braçal, sempre deve-se pedir a ajuda de Deus, pelo caminho da oração. É a fonte da energia que move o homem, o primeiro princípio, Deus, que age pelas graças, e tem livre trânsito, pela cooperação humana. As graças são o combustível da alma, que movem o corpo a agir conforme a determinação da vontade de Deus. Para piorar a situação, transitam pela casa animais indesejáveis, pessoas e objetos que nos deixam constantemente em contato com a agitação do mundo. Aqui, ou a alma se desapega de tudo que a encarcera, ou todo o trabalho será em vão. É como andar em círculos, e não partir para outros caminhos. A seguir, os seguintes textos bíblicos que demonstram a via purgativa, retirados da Bíblia de Jerusalém. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a proclamar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei novamente, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Carta de São Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Despojai-vos do homem velho, com o seu modo de viver anterior, corrompido por desejos enganadores, e renovai-vos no espírito da vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles, e este. Mas o corpo, não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo, para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que, aquele que se une a uma prostituta, constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão 2 em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor, constitui com ele, um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa, é exterior ao seu corpo, aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo.
Via iluminativa. Imitar Cristo. Se a alma mantiver seu propósito, de seguir as leis de Deus, prossegue em sua caminhada, agora praticando o aspecto positivo das virtudes. É a imitação de Cristo. Aqui, a fonte de ensinamento são os evangelhos ou boas novas, as virtudes que provêm diretamente da fonte, Jesus Cristo. Em essência, é o sermão da montanha, a prática daquilo que agrada ao Pai. Repare que após os ensinamentos divinos, há muitas queixas do homem, expressas pelos judeus, porque agora, a faxina requer mais que a limpeza de sua própria casa ou alma. Precisa se manifestar nas atitudes com o próximo. É o meu agir socialmente, fazendo justiça, mas do ponto de vista divino. É dar a cada um o que lhe é devido, mas na linha de amar o próximo, mesmo que seja o seu inimigo, afinal todo cristão é um dos membros do corpo de Cristo, a cabeça do corpo místico. É o famoso engolir sapos, aguentar críticas, ofensas e desonras, tudo pelo bem maior da palavra. Foi o que os apóstolos fizeram após Pentecostes, aceitando com júbilo os martírios pela perseguição nas obras do Espírito Santo. Lembre-se sempre que em todos os estágios de desenvolvimento espiritual, a humildade é a base de tudo. E tudo que é bom, provém exclusivamente de Deus. O homem apenas coopera com a graça, carimbando aquilo que procede da essência divina. É somente uma anuência humana ao beneplácito divino. A seguir, os seguintes textos bíblicos que demonstram a via iluminativa, retirados da Bíblia de Jerusalém. É preciso ler todo o Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, e vivei no amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor a Deus. E Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, existindo em condição divina, não se prevaleceu de ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Via unitiva. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É o prelúdio do trabalho no fim dos tempos. Os ceifadores separarão o joio do trigo, este mantido no celeiro, e aquele atado a feixes, e queimado em um fogo inextinguível. Aqui, a alma humana e Deus estão tão unidas, que são uma só. É a virtude das virtudes, a forma de todas elas, a caridade. A alma tem fé? Sim, ela crê no Deus uno e trino, porém mais. A alma tem esperança de vida eterna? Sim, porém tem sede de Deus, contrário à samaritana, que tirava a água da fonte de Jacó. É o ornamento de todas as virtudes juntas, pela caridade, o amor divino. Por fim, a perfeição é expressa no hino à caridade, da Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens, e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo, que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa,
não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho, e de maneira confusa, mas depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois, conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. A seguir, os seguintes textos bíblicos que demonstram a via unitiva, retirados da Bíblia de Jerusalém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu, e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo, e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres, então, que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio, e atai-o em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente, é o Filho do homem. O campo, é o mundo. A boa semente, são os filhos do reino. O joio, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, é o diabo. A colheita, é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio, e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro, e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Sou crucificado com Cristo. Vivo, contudo, já não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim. Detalhes abaixo na descrição do vídeo, com o link do site nossosenhor.com.br. Em nosso site, pesquise obras do mundo cristão,
e das mais conhecidas religiões do mundo. Aproveite! Se você curtiu o vídeo, dê um like, inscreva-se, ative as notificações e siga o nosso canal. Na descrição abaixo estão os livros de referência utilizados. A Bíblia de Jerusalém. O livro, Compêndio de Teologia Cética e Mística, de Adolphe Tanqueray. E os livros místicos, Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. E Obras Completas, de São João da Cruz. Agradeço a atenção e aguardo seus comentários, para juntos caminharmos na estrada de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor. Amém.